Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, glória a Jesus, meus amados irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nesta terça-feira, nós queremos, neste culto online, levar a palavra do Senhor aos seus lares, diante deste momento de pandemia, mas a igreja continua unida em um mesmo propósito, em um mesmo espírito, uma mesma oração. E desta feita nós queremos convidar aos nossos amados irmãos que já estão nos assistindo a compartilhar e também convidando mais pessoas para estar recebendo um pouco da palavra de Deus nos seus lares. Queremos, neste momento, agradecer ao nosso pastor Natan, da congregação Monte Gerizim, por nos conceder a oportunidade de, neste momento, darmos continuidade a esses cultos online. Dias anteriores, alguns irmãos estiveram trazendo a palavra aos nossos corações, que edificaram a nossa vida. E creio que a palavra de Deus, nesta oportunidade, não será diferente. Nós queremos iniciar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Senhor, em cuja presença, nesta oportunidade, nós adentramos a Tua presença em oração. Senhor, o nosso pensamento é levado ao trono da Tua graça. Pedimos, rogamos, em prol de cada um que estão nos seus lares, ouvindo, assistindo, Senhor, este momento de comunhão, este culto online. Deus, toma em Tuas mãos a cada família, a cada pai de família, mãe de família, a cada filho, a cada avó, a cada avô. Senhor, toma em Tuas mãos, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós queremos fazer a leitura da palavra do Senhor neste momento. No Salmo de número 103, nós queremos fazer menção, é a palavra que veio ao nosso coração para transmitir aos irmãos nesta oportunidade. O Salmo de número 103, que é um convite a nós louvarmos ao Senhor. Talvez alguns achem-se neste momento de pandemia que não há motivos para louvar ao Senhor, mas nesta oportunidade nós aprenderemos, veremos razões para nós louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Salmo 103, versículo 1 em diante, diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Até o verso de número 5, nós temos lido nesta oportunidade. Meus queridos, queremos convidá-los para uma reflexão na palavra do Senhor nesta oportunidade. O livro dos Salmos é uma compilação de livros e de orações e hinos devotadas ao Senhor. Eram expressões da verdadeira adoração, da verdadeira expressão e da revelação da majestade, da gloriosa misericórdia e do amor e da grandeza do nosso Deus. Nós vemos que, resumindo, que o livro dos Salmos é um livro de adoração e de louvor. O livro dos Salmos é um livro de adoração e de louvor. Adoração este do povo de Israel. É o seu inário de louvores, de adoração ao Senhor. Dentre os salmos, veio ao nosso coração o Salmo 103, que é um dos escritos do homem segundo o coração de Deus, que bem você conhece, Davi. Este homem segundo o coração de Deus expressa neste salmo, conclama-nos neste salmo
a nós louvarmos ao Senhor, a nós nos rendermos na presença do Senhor, bendizermos ao nome do Senhor. Mas também aqui neste salmo ele nos mostra razões para isso, para nós podermos adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, louvar ao Senhor. A palavra inicial que o salmista nos mostra nesta conclamação a louvarmos e bendizermos ao Senhor é quando ele diz, bendiz. Essa palavra bendiz significa alegrar-se. Bendizer significa regozijar-se, é enaltecer, é louvar. Davi expressa, meus queridos e amados irmãos que estão nos assistindo neste momento nos seus lares. Davi expressa seu convite de, através de uma palavra que resume este salmo, ele nos convida a louvarmos ao Senhor por todos os benefícios. É isso que ele diz no verso 2, que nós não devemos nos esquecer de todos os benefícios que ele tem nos feito. Benefício é presente, benefício é dádiva, benefício é um favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, nos presenteou a gloriosa graça da salvação. Glória a Jesus. Esta palavra faz-nos, meus amados irmãos, atentar a uma pergunta em que nós vemos no Salmo 116, versículo 12, quando ele diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta que nos leva a uma reflexão neste momento. Não é momento de nós termos medo, não é momento de nós termos pânico, mas é momento de nós louvarmos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Mas é momento de nós refletirmos e nos achegarmos mais e mais perto do nosso Deus. Louvado seja o seu nome. Então a pergunta leva-nos a algumas razões neste Salmo 103, a sermos gratos pelo cuidado de Deus para conosco, nós que fomos alcançados por seu amor. Vejamos o primeiro motivo, a primeira razão de nós sermos gratos a Deus pelo seu cuidado, de nós louvarmos a Deus. Davi, ele expressa que o amor de Deus confere perdão. O verso 3, parte A, ele diz, no Salmo 103, ele vai dizer, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. A primeira razão, o primeiro motivo que nos leva a louvarmos, a bendizermos, a nos alegrar, a nós nos regozijarmos no Senhor, é que Ele é quem perdoa, é Ele quem nos dá perdão. Perdão é remissão de uma falta, perdão é ofensa ou dívida, é a remissão de uma falsa ofensa ou dívida, é a anistia de uma pena ou sentença. Ela significa mandar embora, aqui no texto ela tem esse significado. Perdão é mandar embora o ódio, mandar embora todo o ressentimento, toda a culpa, toda a falta, toda a dívida, toda a ofensa. Este é o princípio fundamental do perdão nas Escrituras. Separar o pecado do pecador, torná-lo agora aceitável diante de Deus, torná-lo agora mais próximo do seu Criador. Desde Adão, a humanidade, meus queridos e amados irmãos, carrega consigo a natureza pecaminosa, mas por causa do perdão de Deus, o perdão de Deus removeu do povo de Deus com todo o castigo como consequência do pecado, como consequência dessa natureza pecaminosa. Pecado este cometido, transgredido. O perdão, meus queridos irmãos, resulta em reconciliar-nos com Deus. E o perdão ele só foi possível, como nós vimos até numa lição recentemente da Escola Bíblica Dominical, só foi possível por meio do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. O castigo de Cristo na cruz do Calvário
foi a nossa liberação do nosso perdão, a nossa conferência ao estado de perdoados. Isto vai dizer no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 18, 19 e 21, que por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, ele instituiu o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo através de seu Filho Jesus Cristo. O Salmo 130, versículo 4, o salmista vai dizer: mas contigo está o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Só em Deus alcançamos o perdão. E neste momento, se você está nos assistindo, está afastado dos caminhos do Senhor, saiba de uma coisa, reforço a palavra, não é momento de medo, não é momento de pânico, é momento de você pedir e receber perdão de Deus dos teus pecados. É momento de se reconciliar com Deus através da aceitação do sacrifício expiatório de Cristo que foi efetuado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isto. Perdão é a primeira e a mais importante dádiva que podemos receber de Deus. Pelo perdão, nós somos restaurados a Deus. Restaurar significa recuperar, reconquistar, renovar. O perdão concede restauração da comunhão ou estado de elo entre o transgressor e Deus. Então, através do perdão, houve uma restauração, uma reconquista desta comunhão que houvera sido perdida por causa do pecado. Nós vamos também ver que o perdão, por meio do perdão, nós somos redimidos da destruição. Redimir significa adquirir de novo. Deus nos adquiriu novamente através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Tito capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer que o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se deu, Cristo se deu a si mesmo para nos remir, para nos adquirir novamente, para nos tornar agora seus filhos e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira razão que nós temos de louvar, de bendizer, de agradecer a Deus pelo seu cuidado por nós, é porque Deus, nos conferiu o perdão dos nossos pecados. E se você ainda não alcançou o perdão de Deus, recorra ao Senhor Deus, porque Ele tem perdão para a tua alma, para a tua vida. O segundo motivo, a segunda razão, que nos leva a expressarmos a nossa gratidão a Deus, a louvarmos ao Senhor. Davi, ele expressa que o cuidado de Deus, ele confere cura. Louvado seja o nome do Senhor. Parte B do verso 3, ele vai dizer: e sara todas as tuas enfermidades. Cura é tornar livre da doença, e como também é o restabelecimento da saúde. O problema das enfermidades está vinculado à consequência do pecado. Também crentes não estão isentos, apesar de não estarem em estado de pecado, está em pecado. Se submetem ou são submetidos, são afetados com a enfermidade. Quantos e quantos irmãos hoje, pastores, homens e mulheres de Deus, foram vitimados fisicamente com a morte por intermédio desta pandemia da Covid-19. Mas para o crente, a morte é um triunfo, é um livramento de todas as dores deste mundo para uma alegria eterna com Deus, para a sua condução ao paraíso. Nós vemos, meus irmãos, enquanto médicos humanos consideram em termos a cura em termos psicossomáticos, psicológicos, mas biblicamente as enfermidades são consequências de duas formas, do pecado e de Satanás.
como consequência lá do pecado original de Adão. Hoje nós estamos suscetíveis às enfermidades. Mas Jesus, diante de todas as intérpretes da vida, ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas nós devemos ter ânimo, não devemos ter pânico, não devemos ter medo, mas sim alegrar-nos diante do Senhor. Que diante até das... O salmista vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas Deus a livra de todas. Glória a Deus. A provisão de Deus, através da redenção, é tão abrangente quanto a consequência da queda. Para o pecado, Deus provê perdão. Para a morte, Deus provê a vida. Para a vida ressurreta e para as enfermidades, Deus provê a cura. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse aos israelitas, em Êxodo capítulo 15 e versículo 26, se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 32, e versículo de número 39. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há quem escape da minha mão. O poder da vida, o poder da morte está nas mãos do seu Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Querendo Ele, vontade dEle, Ele cura. Mas querendo Ele levá-lo para o seu seio, para o seu paraíso, o salmista vai dizer que preciosa é, à vista do Senhor, a morte dos santos. Por isso, meus queridos irmãos, é natural nós, como seres humanos, termos o medo da morte. Mas como cristão, nós devemos nos alicerçar que nós, se aqui passarmos desta vida, nós teremos, como foi ministrado no culto anterior pelo irmão Emerson, há uma eternidade, há uma vida após esta terrena. E é necessário nós nos preocuparmos, e é necessário nós nos prepararmos para esta eternidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 4, Davi também vai dizer esse mais um motivo de nós louvarmos ao Senhor. Davi expressa que o cuidado de Deus, ele confere livramento da morte. Como nós fizemos menção do versículo 39 de Deuteronômio 32. Na mão do Senhor está a vida, na mão do Senhor está a morte. Ele faz viver e ele também mata. E ninguém há quem escape da sua mão. Por isso, o melhor lugar que nós devemos estar é nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, o verso 5, Davi ele conclui, expressa que o cuidado de Deus confere a nós um cântico novo. Né? O Salmo 40 ele vai dizer assim, que esperei com paciência pelo Senhor, ele ouviu o meu clamor, ou se direcionou para mim, ouviu o meu clamor. E o salmista vai continuar a dizer que ele firmou os seus passos e colocou um cântico novo na sua boca. Então, depois desta pandemia, depois deste momento de grande aflição, grande tribulação, mas a igreja continua confiando em Deus, porque o poder da vida está nele, o poder da cura está nele. Querendo ele, ele sara, ele cura, ele restaura. Por isso nós devemos alegrar-nos por estas razões espirituais, esses benefícios, esse presente espirituais que foram conferidos a nós como igreja de Deus. Devemos ser gratos, porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado da tua casa. Você pode estar passando por um momento de enfermidade, momento de aflição, mas a palavra de Deus para você nesta noite, tem bom ânimo, Cristo venceu, e nós estamos alicerçados nele, também venceremos. E após esta pandemia, nós retornaremos à casa do Senhor,
E se Ele quiser nos levar, glória. Se Ele nos der a oportunidade de retornar para o seu santuário, nós vamos cantar hino da vitória, um cântico novo, um cântico de alegria, de gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida. E se você está distanciado do caminho do Senhor, a palavra de Deus, nesta oportunidade para você é esta: se reconcilie, porque Jesus já ofertou o seu amor quando Ele foi para a cruz do Calvário morrer pela tua vida. Queremos fazer uma oração, encerrando, orando pela sua família, pela sua vida. Rogamos a Deus pela cura da nossa nação, da nossa cidade, do nosso país. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Senhor, em cuja presença mais uma vez adentramos diante de Ti em oração. Te agradecemos por essas razões, por esses motivos que nos fazem Te louvar, Te bendizer, porque Tu és um Deus que não muda. Oh, aleluia! Tu és um Deus imutável, Tu és um Deus generoso, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que nos confere perdão, Tu és um Deus que confere amor, Tu és um Deus que nos confere misericórdia, Tu és um Deus que nos confere cura, Tu és um Deus que nos confere livramento. E nesta oportunidade, Senhor, aqueles que estão nos lares enfermos, Senhor, vá de encontro com a Tua mão saradora, repreende toda a enfermidade na minha casa, na casa do Teu filho, na casa da Tua filha. Senhor, toma em Tuas mãos, repreende todo o mal, repreende toda a enfermidade, traz paz a este lar, traz paz a esta alma, traz paz a esta família, traz paz, Senhor, a este casal, traz paz a estes filhos. Senhor, toma em Tuas mãos o Teu povo, salva, Senhor, aqueles que estão, Senhor, neste momento, precisando, se reconciliando, entregando, fazendo um concerto, Deus dizendo: eu sou povo agora de Deus. Meu Pai, toma em Tuas mãos, confere-lhe o perdão, a graça e a misericórdia, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, aos nossos irmãos da congregação Monte Gerizim, a todos quantos que estão nos assistindo, aonde quer que esteja neste momento. Que Deus abençoe. Abençoe a sua família, abençoe seu lar, abençoe sua vida, abençoe a sua semente. E que o Senhor possa salvar, possa conceder esse perdão, esta cura, este livramento e este cântico novo na sua boca, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Queremos agradecer ao nosso pastor Natan pela essa oportunidade. Que Deus abençoe seu ministério e sua família. Queremos agradecer ao irmão David, ao irmão Daniel, que sempre está conosco, nos ajudando, e a todos os irmãos que nos acompanharam até este momento. A paz do Senhor, em nome de Jesus.